Enche ela, Senhor, do teu poder, da tua autoridade. Trabalha, Senhor, meu Deus, aonde necessita, Pai. Para que ela venha, Senhor, meu Deus, ser usada cada dia mais, Pai, nas tuas mãos. Para que ela venha, Senhor, meu Deus, ressuscitar aquele que está morto. Que ela venha, Senhor, meu Deus, levar vida àquele, Pai, que estava morto espiritualmente. É assim, filha, que vou te usar. É assim, filha, que vai fazer. Aquele lugar, filha, é para aquele dia que eu tenho preparado para ti, decantando. Se acha, filha, que não entende, que não sabe fazer, quem faz sou eu, quem te usa é eu, decantando. Só deixa eu falar na tua boca, só deixa eu te usar, mulher. Fica, filha, com a minha paz, deixa eu te usar, decantando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Depois a senhora coloca um fundo musical, pastora, depois. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Antes de ministrar, amados, porque alguém pode estar perguntando para quê? Já foi uma bênção a pastora Aline. Mas o Senhor, aleluia, Ele ainda quer falar. E não vai falar somente com as irmãs, vai falar com muitas pessoas depois. Então as irmãs que não puderem ficar, a irmã Gisele já me avisou, né, que tem um compromisso, estão liberadas, tá? Porque era até 6 horas. Mas se tiver alguma irmã que quiser ficar e ouvir, aleluia, será edificante. Até às vezes você não passou, não se identifica, mas tem alguém passando pelo mesmo e você vai saber orientar como que a pessoa fará para vencer tal situação. Pode sentar, irmãos. Pode ficar tranquila. Aleluia. Deus já está falando desde o início. Glórias a Deus. Aleluia. Essa mulher que você está vendo aqui, aleluia, poucas meninas, mulheres que passaram algo da forma que eu passei, estão na presença de Deus. Por quê? Tem coisas que a vida não é Deus, irmãs. Deus não quer nada de ruim para nós, jamais. Mas às vezes tem pessoas que nasceram em um lar que não é evangélico. Aleluia. Talvez aqui tem muitas. Quem nasceu no berço evangélico faz assim. A irmã Ivone. Aleluia, Deus. Todas veio, então. Todas têm, aleluia, algo que Deus teve que sarar, ou que vai sarar ainda. Porque tem marcas que mesmo você vindo para a presença, que dura 10, 15, 20 anos até. E eu quero falar de uma marca que durou mais ou menos 10 anos. Porque tem coisas que você deixa de acreditar que Deus existe. Tem muitas pessoas que não vêm para a presença de Deus, que eles não acreditam em Deus. Porque eles acham que Deus, se existisse, elas não deveriam passar por o que passaram. Eu vou falar com vocês de uma história que hoje nós estamos falando de Ana, virtudes de Ana. Eu não vou falar que Ana me representa, mas eu vou falar que ela representa uma fase da minha vida. Porque às vezes é tantas fases que nós temos cada mulher da Bíblia para representar. Sara representa para quem não sabe, eu vim de Minas Gerais. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Mês passado Sara me representou. E Ana, ela representa a minha infância, adolescência, juventude. Eu quero falar de uma desvirtude de Ana, porque até ela se tornar virtuosa, ela passou por uma experiência amarga. Ana era uma mulher amargurada de alma. Aleluias. Se você quiser abrir a sua Bíblia, está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, que vai falar de Ana. Eu vou ler aqui, amadas, os versículos-chave
para que eu possa entrar aonde eu vou falar, encaixar, né, a história de Ana sobre a minha vida. E, capítulo 1, versículo 2 diz assim: e este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. A sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Eu quero falar com você a revelação dessa palavra. As peninas da nossa vida não é só quando nós não servimos a Deus, lá também tem. Mas quando nós vimos servir a Deus, existem peninas e peninos. Às vezes na nossa família, dentro da nossa casa, tem pessoas afligindo, aleluias, a nossa vida. Tem pessoas, aleluia, Jesus, glórias a Deus, que é usado pelo diabo. E quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, o Senhor já me revelou em igrejas: olha, eu te escolhi desde o ventre, porque desde o ventre houve a rejeição. No ventre da minha mãe, aleluia, eu estava, e o Senhor falou: eu te escolhi lá dentro, porque a sua mãe e o seu pai, ninguém que te queria. Aleluia, Deus. A minha mãe era jovem, se apaixonou por um rapaz de uma família bem sucedida, todos facultativos, né, formados, todos professores. A minha história paterna, para você ter ideia, existe uma praça importante que tem o nome da minha avó, mestre de Ola, a primeira professora da minha cidade. A minha avó, bisavó, professores, filhos, todos, e a minha mãe analfabeta. Então a minha avó, ela não aceitava que o meu pai se casasse com a minha mãe, porque ela era de uma família humilde. E o Senhor, aleluia, Jesus, vendo tudo isso, glória a Deus, a minha avó, ela então fala para meu pai, e como a pastora psicóloga falou aqui, as pessoas amargas, aleluia, nós temos que liberá-las, perdoar. Não adianta servir a Deus anos e anos se nós não perdoamos o nosso passado. Você tem uma história e você precisa voltar lá atrás. Aleluia. Por muitos anos eu segui a Deus com essas mágoas. Eu me tornei uma menina muito amarga, porque eu estou contando lá no início. Desde o ventre, rejeição. A avó não queria o relacionamento, o namoro. Fez o meu pai ir embora com uma mulher rica, um jovem, a morar de Minas. Ele foi para São Paulo, só que ele não sabia que a minha mãe ficou grávida de mim. E a minha mãe em desespero, porque naquela época não poderia, era um escândalo muito maior, acho que hoje nem era, engravidar fora do casamento. E ela, envergonhada e desesperada, sem mais o relacionamento, ela então decide abortar essa criança. Ela não servia a Deus, e eu entendo perfeitamente. Por muito tempo eu não entendi, mas a pessoa que não tem Jesus e o Espírito Santo, ela faz o que a carne manda, ou até mesmo demônios mandam. E ela, na tentativa, a minha avó descobre que ela queria tirar a minha vida. E a minha avó então fala: não faça isso, para de tomar esse remédio. Você, abaixa um pouquinho para mim, pastor. Você vai ter ela e depois você doa para alguém que quer. Eu não me emociono mais, não sei se vocês perceberam. Eu não sei quando chegar em uma parte, mas nós, quando somos curadas por Deus, nós falamos naturalmente do que passamos.
E eu quero que você tenha essa força de não sofrer mais pelos seus passados e por dores que você passou, de não guardar pessoas que te feriram mais no coração. O Senhor então, aleluia, Jesus, sempre estou falando o Senhor quando conta a história, porque Ele está desde o início. Eu te escolhi desde o ventre, quando você ainda não me conhecia. Aleluia. E quando eu nasço, pela misericórdia de Deus, eu permaneci naquela família, perto da minha mãe. Aleluia, que amenizou um pouco a minha história. A minha mãe me viu e falou: não consigo dar a minha filha. Tem algo especial. Lembra da história de Moisés? Quando Joquebed escondeu o menino? Quando nós temos algo especial, irmãos, e somos escolhidas, as pessoas sentem algo quando nos vê. E ela, aleluia, triste. Quando a minha avó chega: não dê essa menina, é muito linda, deixa eu ficar, vamos ficar com ela. Aleluias. Mas tem algo que aconteceu, irmãos. O tempo foi passando, a minha mãe, sem sabedoria, me rejeitava ainda, ferida pelo meu pai. Ah, você é a filha daquele lá, e não sei o que. A minha avó foi como Eucana na minha vida. Eucana na Bíblia, com Ana, ele dava presentes. Ele amenizava a dor de Ana, porque ela era amargurada. Por isso que ele falava: não sou eu mais que 10 filhos para você. Porque ele fazia de tudo para amenizar o sofrimento. E a minha avó foi isso na minha vida. Ela sempre amenizava e me protegia. Ciúmes, os primos filmavam tudo, porque Deus colocou um escape. Deus colocou um escape, aleluia, como fez com Moisés, quando aquela mulher egípcia achou ele. E o Senhor então cuidava de mim. Eu tinha males terrível, porque, irmãos, eu quero que você lembre como você veio para a presença de Deus. Ali havia maldições para ser quebrada quando eu aceitar Jesus. Então tinha como fosse uma epilepsia, maldições hereditárias sobre a minha vida, muito doente, muito magra. E quando eu fiz 4 para 5 anos, pastor Elisa, o pior estava por vir. A minha mãe conhecia um homem, o meu padrasto. Ela está com ele até hoje. Ela conheceu o meu padrasto e ela foi morar com ele. Eu me lembro que a minha avó sempre conta essa história. Ela sentou com ele e falou: se você quiser ela, você vai querer a filha também. Se você for casar, morar com ela, você vai ter que cuidar desta criança. Amém. Ele queria tanto, levou a mãe e a filha pequena. Só que a coisa que mais foi difícil ser curado na minha vida, irmãos, foi o abuso. O meu padrasto era um homem usado pelo inimigo. Já tinha passado 12 casamentos, pastor Elisa. De veio de fora, minha mãe não sabia nada sobre ele. Tinha algumas mulheres que ele teve na cidade. Para você ter uma ideia, para calar a boca de uma enteada, ele deu uma casa para ela. Ele havia dado uma casa para uma jovem, porque ele praticava isso há muito tempo. Abusos. E começou o inferno. E uma criança com 5 anos não sabe praticamente nada. Principalmente hoje tem muito celular, infelizmente, na mão de criança. Mas naquela época não existia nem celular. Se aqui chegou o celular, lá demorou 10, 20 anos, que é no interior, para chegar lá. Estava conversando com meu esposo, tem pouco tempo. Em 2008 chegou o celular, 2009. E quando começou a molestia, eu quero contar isso, e isso não vai sair para você que está aqui. Eu ainda estou falando no microfone, porque talvez tenha alguém, pastor, eu não sou covarde, irmão. Sinto muito se tem alguém preocupado com o que eu vou falar, mas eu não consigo ser covarde, porque a vida me fez guerreira e forte. Não tenho medo de nada, só de Deus. E, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Molestia, não sei se você sabe o que é isso. Começou isso. E começou a formação de uma criatura amargurada.
amargurada, perdendo a infância. Perdi a infância. Me calei. Eu quero que você identifique quem sofre abusos. Crianças tristes, fechada, fica só no canto, não fala com ninguém, tem medo de tudo, fala bem baixinho. Muitas crianças, o Senhor falou que vai me levar em lugares que tem crianças, que tem escolas, no tempo certo. E o Senhor, aleluia, cuidando de tudo. Aquela criança foi para a escola, não consumou o ato, porque ele era muito doutor nisso, né? Muito esperto. Mas o sofrimento psicológico e as coisas que não é o fim, vocês estão entendendo, né? Mas é terrível também. Eu acho que eu não preciso falar aqui. Atos que só seria para um adulto. Eu fui para a escola, aleluia, e chegou um tempo, começou a me ensinar na escola, comecei a entender o que era aquilo, comecei a ficar tão envergonhada. E nisso eu já era uma criança muito má, muito rebelde, fugia, escondia, muito mal criada com a minha mãe. E a minha mãe não entendia. E os abusadores, todos eles falam que a criança tem problemas psiquiátricos. Falou para minha mãe, vamos interná-la, vamos levar ela em psiquiatra, porque ela tem problemas psicológicos, né? Por isso que ela é irada, não obedece e tal, rebelde, foge de casa. Aleluia. E quando eu passei a entender, eu comecei a fugir e desrespeitar muito os meus pais. E, aleluia, ele começou a me espancar em seguida. E aí espancava, não tinha muitas leis. Aleluia, as sementes que eu recebi e devolvia com muita malcriação. E ali batia. E um dia eu fugi para bem longe. E a minha mãe falava, não fala nada. Os policiais foram atrás me buscar em uma fazenda do meu tio. Até fui com minha prima. Eu vou falar assim sem formalidade, porque eu não sei conversar bem como Deus usou a pastora Elisa para falar, da minha forma simples. Não tive muitos estudos, mas quando aqueles policiais foram ali, eu tinha muita vontade de falar, mas eu não falei nada com a minha mãe. Eu voltei para casa e passou-se alguns anos nessa loucura, nessa fuga, e ali presenciando ele abusar. A minha tia, ela tem problema de cabeça, não existia celular para tirar foto, para comprovar para minha mãe. E naquele lá perturbado, horrível, a minha mãe, um dia ele me espancou e saiu muito sangue no meu rosto, no meu nariz, por causa de uma injustiça. Satanás te odeia, irmãs. Você passa por muitas coisas porque o diabo te odeia quando você tem chamado. Eu sinto que o inimigo usou aquelas pessoas para me destruir, porque Deus me escolheu desde o ventre. A minha irmã também, copiando o pai, era muito má para mim. Ele comprava uma boneca grande para ela e uma pequenininha para mim, para não falar que não comprou. Roupas de homem para mim. Tudo era diferenciado. E aquela menina, ela amava me ver apanhando. Eu já perdoei todo mundo, mas eu vou chegar lá. Aleluia. E ela escondeu uma caixa de bombom que ela ganhou e falou que eu roubei para ele. Ela roubou, pá. Bate nela. E naquele dia que ele me bateu muito, foi a última vez. Olha como Deus fala. Deus prepara anjos na nossa vida. A minha vizinha era conselheira tutelar. E aí nesse dia ela viu o meu rosto ensanguentado. Eu corri para o portão, que eu sempre queria ir na polícia e tal. E a minha mãe não deixou, mas ela viu. Uma vez eu tentei matar ele, mesmo criança. Eu peguei, uma faca e esperei ele chegar. Só que Deus não deixou sujar minhas mãos, irmãos. E quando eu estava de tocaia, o meu vizinho viu e gritou para ele. E aí chamaram a polícia. E eu não conseguia também. Deus segurou a minha mão e tiraram a arma branca da minha mão.
E naquele dia que aquela conselheira, ela denunciou, e ela sofre até hoje, essa conselheira tem depressão pelas ameaças por causa do meu caso. Várias conselheiras lá são ameaçadas. E ela, Dona Alice, que Deus abençoe, ela também era serva do Senhor. E aí começou o processo, uma fase nova. Ali, a minha mãe, eu tive que falar tudo para a conselheira, além de agressões, eu me abri e falei do que eu passei, dos abusos que eu sofria. E ali eu não conseguia falar porque era muito, muito tímida, muito oprimida. E ela falou, escreve para mim. E eu escrevi ali 3 páginas. 3 páginas, eu não vou conseguir contar tudo aqui porque não dá, do que eu passei. E ela chorou, todos os conselheiros choraram. O escrivão, todos choravam quando lia a carta. E ela falou, a partir de hoje vamos cuidar de você. Ali fizeram uma lei, né? Ele tinha que sair da casa. Só que a minha mãe começou a me odiar, ela não acreditava. E ele inventou para ela que eu gostava dele. Olha que maldade. Isso é muito difícil de perdoar isso, pastora Elisa, porque são injustiças. Essa menina é assim, ela vai ter um filho de outro, me amaldiçoava de um e de outro. Ela está falando isso que ela me queria, Tereza, que é a minha mãe. Então ela está inventando isso. E a minha mãe não acreditava. Quando eu fui falar para ela, ela me agrediu. E então eu me encontrava praticamente sozinha. Ela pegou e foi com ele embora. E eu fiquei com 15 anos, tive que amadurecer muito rápido. 14, 15 anos. Olha, naquela época era uma criança. Hoje, não. Mas naquela época era como se fosse uma criança. Porque eu sempre tive 15 e parecia ter 10. Sempre foi assim. Nunca criava corpo nem nada. Então eu me encontrei sozinha em uma casa. Ela foi com a minha irmã e o marido para outro bairro, porque ele não poderia ficar. E ela não ficou comigo. Me abandonou e foi. E eu me encontrei doente em cima de uma cama. E a minha avó chegou. E ela trazia comidas estragadas. Um dia ele jogou água na minha comida para mim não comer. Um dia meu enteado também tentou, vou resumir, me abusar. Meu irmão, o filho dele. Muitas coisas aconteceram antes disso. Falou que eu não merecia nem um chão para dormir. E hoje eu tenho uma cama box, eu tenho todos os móveis da minha casa. Não tinha nada, tudo era pior. Meu colchão era bem duro. Tudo, eu não tinha guarda-roupa, eu guardava roupas numa caixa. Valoriza a vida que você tem, irmão. Eu valorizo o que eu tenho hoje. Nós não precisamos de muito para ser felizes. Aleluia, porque tem pessoas que não têm nada, que está pior do que você. E quando a minha avó me viu naquela situação, ela se condoeu, né? Levou comida, eu fui morar com ela. Eu sou muito grata. Na minha vida vocês vão ver muito eu falar da minha avó, que eu admiro muito ela, uma mulher guerreira. E ela acreditou e cuidava de mim, ia me visitar. Foi quando eu conheci o meu, aleluia, não sei nem o que falar, meu namorado, meu primeiro namorado, o Fernando, que Deus recolheu. E aquele jovem, todos do mundo, né, nas festas, e fui, mas foi um escape. Deus tem uma maneira de trabalhar, não julga ninguém. Não julga quando uma adolescente engravida, talvez Deus quer amadurecer ela, quer ensinar para ela o que é ser uma mãe, para ela valorizar a mãe dela. Porque quando geramos, nós sabemos o que é a dor de ser mãe, com um filho ingrato, né? E eu engravidei jovem, com 16 anos. Naquela vida eu morava sozinha praticamente. E ele, aí a minha mãe veio, né? Aleluia, ele vai ter que te assumir. Já queria se livrar mesmo, ele vai ter que te assumir. E ele conversou, naquela época era assim, conversou com a família, ainda no interior é assim, viu, irmão? Aqui já modernizou. Você vai ter que assumir, vai levar ela, vai procurar um lugar, vai morar, ou casar. E ele foi homem, mesmo sendo jovem, e me levou para a casa da avó dele. E lá tinha um quartinho,
E eu fui viver ali, foi um escape para a minha vida. Isso. Eu tive o Pedro, mas imagine como eu estava para ser mãe. Eu não estava preparada para ser mãe. Eu não tinha sentimentos bons. O que eu ia passar para o meu filho? Eu não sabia amar ninguém, irmãos. Quero falar essa parte. Eu não gostava. Como que é seu nome, irmão? Irmã Elaine. Eu não gostava da palavra amor. Eu te amo. Sentia ranço. Não gosto disso. Não gosto de abraço. Não sabia. Não amava o meu esposo. Mas o Senhor foi tão misericordioso que essa família era cristã. A minha sogra era crente e a minha avó do meu esposo que eu fui morar. Então ela começou a me levar para a igreja. Visitei a congregação cristã. E a minha sogra era da Mundial, Universal. E eu comecei a ficar no meio evangélico. E era uma pessoa que a minha avó me ensinou a ser muito educada. Então, eu não falava dos meus problemas, do que eu estava sentindo. Se eu estivesse sentindo mal, ninguém sabia. Eu estava trabalhando no meu jeito. Aprendi. Eu quero te falar uma coisa. As coisas ruins que aconteceram na sua vida vai te formar alguém forte. Deus me transformou, que eu não reclamo de qualquer coisa não, irmão. Posso estar comendo arroz e estou sorrindo aqui com você. Porque eu sei o que é sofrimento. Morar na casa dos outros é muito humilhante. Você acorda bem cedinho, né? Quem tem noção, né? Temor ali, não quer dar trabalho para ninguém. Eu era assim, minha avó me ensinou muita coisa. Então eu acordava, eu encerava aquela casa enorme. E a mulher gostou de mim. E ali foi. Aleluia. Só que agora, o meu esposo, vou resumir, vai ficar muito grande. Ele aceitou Jesus. A minha sogra levou ele no culto, como aquela cidade conheceu, como fosse um Pentecoste, um pastor foi para lá que revelava que era uma bênção. E muitas almas se renderam naquele trabalho. Muitas e muitas são pastores, eu sou uma delas. E o meu esposo aceitou Jesus. Eu fui também, aceitou Jesus. Só que era uma obra meio desorganizada. Ungiram ele a diácono sem ser casado. Era uma obra meia só de revelação e faltava muita palavra. Aleluia. E fomos ali com muitos problemas psicológicos, muita guerra. Queimava as roupas de tudo. E faca. Vocês imaginam como que eu era com tudo que eu passei. Só que um dia, amados, eu conheci o encontro face a face com Deus. Aleluia, Deus. Foi aonde o Senhor me curou de tudo, irmãos. E ali o Senhor trabalhou e falou para eu liberar, como a psicóloga falou, o perdão para aqueles que me feriram. Eu quero fazer uma observação, que é uma história grande. Imagine, irmão, todo dia que eu passava aquilo que o meu padrasto falava, se o meu pai estivesse aqui, eu não estava passando por isso. Irmãos, não se engane, para de falar se você tivesse maridos, se você tivesse um filho assim, se você tivesse mãe por perto. Mentira. Olha o que aconteceu, eu achava e eu falava, se o Senhor existe, sempre orava do meu jeito. Eu era católica, praticante, fiz até a crisma. Se o Senhor existe, então traz o meu pai para junto da minha mãe, tira esse homem das nossas vidas. Só que olha o que aconteceu, pastora Elisa. Quando eu já tinha um filho, meu relacionamento era conturbado. Em uma das separações eu precisei morar com meu pai. Pela primeira vez. Porque eu só via ele de vez em quando, me dava um dinheiro, não falava nada e ia embora. Aleluia, comprava meu material de escola. O meu pai, ele também era um abusador. Ele também era um abusador. Você acredita? Eu já tinha um filho e eu me deparei com meu pai. E a minha madrasta me dizia, seu pai fica olhando por aqui na porta. Cuidado, eu não acredito. Porque a minha cabeça era, se fosse meu pai de sangue, não tinha acontecido isso. Mas o diabo, quando ele quer fazer algo conosco, quando nós não conhecemos a Cristo, ele usa qualquer pessoa que não serve a Deus, pode te decepcionar. E o meu pai chegou a falar comigo que eu quis esquecer disso naquela hora. Olha essa daí, velho. Eu quis esquecer disso.
E eu falei. E ele falou: você sabia que tem pais que as suas filhas são mulheres? E ninguém sabe. E aquilo ali acabou para mim, aquela ilusão de pai. E eu peguei o meu filho e saí daquela casa. Então era uma pessoa para ser nada na vida, porque não tinha apoio familiar, não tinha ninguém. E eu já tinha sonho profético antes de aceitar Jesus. Tudo Deus mostrava. O Senhor me mostrava meu esposo chegando, o pai do meu menino, Pedro Henrique. Hoje ele tem 16 anos, mora com a avó. E ele ia me resgatar e me tirava dali e levava para uma casa, porque eu não aguentava mais humilhação na casa. Aleluia. Irmãos, passaram-se os anos. O meu esposo se desviou, porque como eu falei, não tinha solicitude à igreja. E ele falou: se o pastor desviou, está bebendo, eu também vou, não vou ficar. E ele tinha fraqueza no álcool, ele ficou um diácono desviado. Naquela luta casamos e eu apaixonei por Jesus, foi estudar a Bíblia, apaixonei. Aleluia. E um dia o Senhor falou: não abandona o teu, porque eu vou agir. E Deus me dava sonho profético. O Senhor falou: em 1 ano e meio eu vou agir no seu casamento. E eu me via dando testemunho na frente, como agora, e falando: eu esperei 10 anos e venci no casamento. Só que eu não via ele, só eu sozinha. E eu falei: Senhor, eu vou seguir a Bíblia. Eu vi tanta gente divorciar, mas eu apaixonei pela palavra que fala que até que a morte nos separa. O que a pastora pregou aqui, eu tinha uma penina. Quando ele desviou, ele teve amante. Voltaram os 7 piores demônios. Ele não me traía, mas quando ele desviou, ele começou a trair. Tinha uma amante. Quantas vezes eu liguei, ela atendeu e eu dava conselho. Eu já era crente. Deus estava me lapidando: filha, vai procurar um homem solteiro. Eu fui Ana. Aleluia, venci. Ainda tem mulheres que são traídas e perdoam os maridos. Isso é a psicologia da terra. Por isso que eu fiquei preocupada se ela estivesse aqui. Não aceita. Mas a de Deus, você pode vencer tudo. E eu falei: aleluia, eu vou, aleluia, perseverar. Outra humilhação no casamento. A cidade dizia: você é uma boba, as pessoas, né? Sai desse casamento. A pastora, eu já conversei um pouco, passou por coisas terríveis. Um dia ela vai vir contar o testemunho dela aqui. A missionária Andressa passou por isso. E falava: você vai entrar em depressão, você já está esquecido demais, sai. E o Senhor falou: não, vou te honrar. Vou dar um tempo para ele, 1 ano e meio. O Senhor me revelou em sonho que eu ia ter a vitória. Eu achei que ele ia vir andar comigo na igreja. E aí teve vários acidentes. Deus deu uma oportunidade para ele voltar, porque ele era muito bom, uma pessoa calma, só tinha os vícios. E o Senhor tinha um grande chamado na vida dele, amava as almas. E o Senhor, então, irmão, eu estou contando esse testemunho para você acreditar que quando Deus fala que vai recolher alguém, que vai fazer para te livrar, Ele faz. Não se assuste. Deus faz assim. E o Senhor, não é a vontade de Deus, mas a pessoa não quer voltar por amor. Aleluia, não tem força. Então o Senhor permitiu o último acidente. Eu fui num monte, Deus revelando tudo, e o Senhor falou: deu tempo. O meu espírito entrou, ou seja, pelo jornal, pela televisão. Eu falei com ele, e o Senhor falou: fica tranquila, eu vou salvar o teu marido. Eu preparei ele antes. Eu não estou levando ele sem salvação, porque Deus não faz isso com nós. Quando tem alguém intercedendo, se você estiver intercedendo por um filho, fica tranquila, Deus não vai deixar ele descer a cova lá no vício. Deus não vai deixar o diabo levar, não. Deus dá livramento. E o Senhor deu muitos livramentos. Eu lembro de um acidente que só arranhou o pulmão do lado e não furou. Os amigos esse dia, chacota, pendurado no retrovisor lá no hospital, e eu falando: tá vendo aí? Volta para Jesus. Ele na cadeira de roda. Ele falou: não aguento, não posso, não consigo. Vou morrer assim, na bebida. Não. E eu falei: não vai, o Senhor vai te dar a vitória. Aleluia. Mas no último acidente, aquele mesmo lugar perfurou. Ele teve um acidente terrível. Tinha um pasto enorme, a única pedra que tinha, a cabeça dele bateu lá. Um jovem que ia fazer 31 anos.
Mas Deus não deixou morrer na hora. Jesus, olha essa história, irmão. Eu conto uma história triste com alegria, porque Jesus estava no controle de tudo. O Senhor falou: vou te carregar. Eu voava, eu não andava nesses dias. Eu e a minha sogra, que ficou igual Ruth e Noemi, as duas servas de Deus, no hospital. E o Senhor falou assim: não vou levar sem salvação. Deu 5 dias para eles no hospital, ele e o meu cunhado. Os 2 servos de Deus estavam na festa. Uma curva perigosa no carro do meu cunhado, capotou várias vezes. Curva da morte, olha o nome do lugar. Ele estava de 180. Aleluia, e ficou os 2. Olha como Deus faz. Escuta quando Deus está até nas coisas horríveis. Uma UTI enorme, cheia de leitos. Não tinha vaga. Aquela aflição, eu e a minha sogra orando. E então surgiu 2 vagas, pastor Elisa, uma do lado da outra. Não foi uma no quarto, uma do lado da outra. Deus não estava nesse negócio. O Senhor colocou os 2, um do lado do outro. Eu me lembro que a minha sogra falou: Marlene, filha, quando eu estava vindo, eu recebi a notícia. O Espírito Santo gemia dentro de mim e gritou assim: agora não, Deus! Agora não, espera! O meu filho ainda tem que ter um conserto. E neste momento ele tinha parado tudo no hospital, eles deixaram ele para lá. Só que ele voltou a respirar e eles voltaram com o aparelho. Porque Deus não leva sem salvação. E ali, irmãos, nós fomos para uma outra cidade com mais recurso. Deus no controle. E segurou eles por 5 dias. Eu vou te explicar por quê. A Bíblia fala que não pode alcoolizado. Saiu tudo do corpo em 5 dias. Todo o álcool lá, não tinha álcool mais. Deus limpou eles. Levou o pastor ali naquele hospital. Aleluia, falou do amor de Jesus. Eles não falavam, estavam em coma, mas descia uma lágrima. E no último dia a minha sogra falou assim. A minha sogra, ela tinha mais fé do que eu que eles iam viver, mas falou assim, usada por Deus, não era ela. Você já falou para ele que perdoa ele? Eu falei: eu perdoo ele todos os dias. Deus me deu um novo coração, eu aprendi a amar de verdade. Porque quem ama, perdoa. Não ama só quem te ama, mas quem te aflige. Eu não tenho nada, mas ela falou: fala para ele. Eu precisava falar naquela noite. Sinceramente, eu olhava para o meu cunhado, eu não via vida, mas eu ainda tinha esperança nele. Aleluia, mas eu falei: eu te perdoo, seu filho te ama, nós te amamos. E ali desceu uma lágrima, a última lágrima. E voltamos leve para o quarto. 3 horas da manhã, se não me engano, ligaram e nos chamaram para o hospital. Mas a gente pensava que tudo que ia fazer, mover ele, tinha que ter autorização, dar choque, tinha que ter. Aleluia, foram 5 dias de muita guerra, mas Deus carregando assim, irmão, não sentia nada. E ali, o Senhor, aleluia, Jesus, permitiu nós ir para assistência, né, social. E aí eu já entendi tudo. Ia nos preparar, né, psicologicamente. E quando eles falaram que o meu esposo faleceu primeiro. E ali eu já estava tão crente. Fui lá onde ele está, orei ainda nele. Sentia quente ainda porque tinha acabado de morrer. E profetizei. E falei: Deus, se foi o Senhor que levou, eu nunca vou reclamar. Como o Senhor me falou que eu ia sorrir, não era para reclamar que estava salvando. Mas se for o diabo, eu não aceito. Orei igual a louca, porque nós somos loucos. E o povo do hospital, até minha sogra não tinha aquela fé de orar. Estou te contando isso, que não sei se alguém vai passar por isso um dia. Aleluia. E nada. E eu falei: amém, Senhor. Seja feita a tua vontade. Eu fiz tudo que eu podia, estou em paz. Aleluia. Minha sogra chorou, mas ela não chorou tanto. Agorinha saímos dali, veio a notícia que o segundo filho morreu. Imagine a minha sogra, irmãos, que passou. Mas era uma mulher muito forte. Mas mesmo assim se desesperou muito. 2 filhos de uma vez ela perdeu. Um meia-noite, se eu não me engano, em 3 horas. Parecia que era bem próximo, mas passou um tempo. O meu cunhado faleceu. E ela era muito apegada, porque ela não criou o meu marido morou com a avó e o meu cunhado com ela. Aleluia, ela desesperou, queria se jogar no carro e falou: eu mereço, Senhor, isso. E o Senhor lembrou de Jó, que Jó perdeu 10 filhos. Aleluia. Eu fiquei viúva aos 26 anos de idade. O meu filho com 8 para 9 anos.
Foi uma luta muito horrível. Mas o Senhor me prosperou, me deu muitas bênçãos materiais naquela cidade, irmãos. Me reergueu e me fez promessas. Aleluia, porque eu tinha a promessa de ter uma filha, eu ainda não tinha. E agora eu quero falar para você o que você está disposto a perder pela sua promessa. O Senhor falou, você vai ter que abrir mão de algumas coisas pela sua promessa. Porque ninguém vai aceitar fácil um novo casamento. Passou alguns anos, 2 anos, se eu não me engano, eu jovem ainda, eu falei, eu quero a minha filha e uma família, porque o Senhor falou, aleluia. Então eu fui ali para aquela guerra e perdi todos os bens, inclusive o meu filho que está mais velho, aleluia. Mas eu te falo uma coisa, pela promessa, irmão, aleluia. Ana perdeu, glória a Deus, noites de sono. Ana perdeu o convívio com Samuel, porque ela falou, me deixa pelo menos gerar, que eu vou te entregar lá na sua casa, pai. E ela não viu o filho mais, e ele foi sacerdote, levita e profeta. Eu saí do meio da minha parentela, perdi emprego na prefeitura há mais de 10 anos, pensão, eu tinha muito dinheiro em carros e tudo. Eu perdi na presença de Deus, mas eu tenho um marido pastor, eu tenho um casal de filhos comigo que louva a Deus, eu tenho um ministério, aleluia. Eu não sofro por coisas materiais, porque eu sei que Deus me tornou forte e vitoriosa. Estou aqui pregando para vocês. Essa é a minha história, irmãos. Aleluia, tinha muita coisa, mas o tempo foi muito corrido. Mas eu quero deixar essa história para você, que uma pessoa amargurada consegue se libertar e ser feliz. Você consegue perdoar, sim. Eu fiquei mais de 10 anos sem ir na casa da minha mãe, mas quando eu tive o encontro verdadeiro, eu falei, Senhor, eu vou perdoar pela minha mãe, porque ela é minha mãe, me gerou. Eu voltei, a cumprimentar o meu padrasto e voltei a ter paz na minha vida. Eu perdoei todos, simplesmente para morar no céu. Eu quero que você se coloque de pé nesta tarde, nesta noite, Se passaram 25 minutos do horário, nem foi tanto assim. Mas o Senhor, aleluia, Ele não me fez contar isso aqui em vão, não. O Senhor, Ele quer te dar a virtude de Ana, sabe qual é? Deixar tudo no altar de Deus nesta tarde. Deixa tudo, mágoas do passado, feridas. Deixa tudo para morar no céu, porque o coração tem que estar igual o de uma criança para entrar lá. E aqueles que me humilharam, eu já ajudei, pastora. Já levei cesta básica, Deus já me honrou. Eu não consigo falar tudo, mas eu quero te dizer, eu recebi o meu Samuel, eu recebi a minha vitória, e você também vai receber nesta luta que você está passando. Aleluia, eu recebi a honra de Deus dentro daquela cidade que eu fui humilhado, porque na cidade pequena onde eu passava na época, olha lá, é verdade que abusaram aquela vergonha, mas um dia nem me reconheceram, eu estava na cadeira de honra daquela prefeitura. Aleluia, o Senhor, Ele levanta a cabeça nesta noite, cabeça de pessoa, mulheres que estão sendo humilhadas no casamento, com o filho. Não te preocupe, só adora, porque Deus está vendo e vai agir. Deus vai agir, aleluia. Oh glória, vamos encerrar então, aleluia. Oh pastora Elisa, ora pela nossa vida, encerrando, minha querida. Aleluia, Jesus.